Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre tabela verdade e proposição lógica. Vamos começar definindo o que é uma proposição lógica, tá? Eu vou colocar as definições nas linhas e na sequência nós vamos fazer a tabela verdade, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar esse conjunto de células na linha 1, vou mesclar aqui, vou alinhar à esquerda e vou colocar a palavra proposição. Proposição. Opa. Então, nós vamos definir proposição como sendo proposição lógica é definida como toda oração que declare algo que podendo ser valorada como verdadeira ou falsa, ok? Verdadeira ou falsa. Então, esses valores de verdadeiro e falso são importantes para quem trabalha em planilha eletrônica, tá certo? Em outras palavras, uma proposição é uma afirmação que eu possa verificar se é verdade ou falso, ok? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos lá, vou botar aqui exemplos. O primeiro exemplo, eu vou chamar de exemplo que, certo? Então, eu preciso ter uma oração, uma frase, uma afirmação, que possa ser verificada quanto a ser verdade ou falso, ok? Então, vamos chamar de que a oração João arrumou o quarto, certo? João arrumou o quarto. Então, aqui você tem um sujeito, você tem uma ação, né? E o objeto dessa ação. Ele arrumou o quarto, certo? Vamos chamar aqui de proposição P. A proposição, ou seja, a afirmação que diz. Vamos mesclar aqui, alinhar à esquerda, aqui, pronto. Maria lavou os pratos. Então, Maria lavou os pratos, também é uma afirmação, e nós podemos verificar se de fato Maria lavou os pratos ou não. E podemos verificar se João arrumou o quarto ou não, certo? É verdade ou falso? Muito bem. Então, essas duas afirmações nós podemos verificar, né? Digamos que a mãe do João e da Maria foi verificar isso, se é verdade que essas coisas aconteceram. Tá? Muito bem. Uma situação que nós vamos colocar aqui é que a condição de João e Maria saírem para passear terem feito estas coisas. João precisava ter arrumado o quarto e a Maria precisava ter lavado os pratos. Em situações como essa, onde a verificação resulta em algo, nós podemos usar alguns operadores lógicos. Por exemplo, eu vou colocar aqui operadores lógicos. Alguns operadores lógicos são o i, eu tenho o ou, e eu vou ter também o não, certo? Existem outros, mas nós vamos trabalhar com esses três, basicamente. Aqui, vou botar uma setinha para indicar alguns
alguns significados que eu gostaria de dizer para vocês, tá? Vou alinhar todo mundo à direita. E aqui eu vou colocar alguma afirmação sobre estes operadores aqui, certo? Posso também puxar aqui. Ele vai também mesclar as células abaixo. Muito bem. A partir de um conjunto de tabelas que nós vamos criar aqui ao lado, nós vamos fazer algumas afirmações sobre estes operadores aqui. Como é que funciona o operador I? Digamos que as condições para que João e Maria possam sair, possam passear, sejam essas aqui: o João arrumar o quarto e Maria lavar os pratos. Se a mãe dela quiser que essas duas condições aconteçam ao mesmo tempo, ela vai ligar as duas através do conector I. E ela vai dizer: João arrumar o quarto e Maria lavar os pratos. Se ela ligar as duas condições pelo ou, ela vai dizer algo: João arrumou o quarto ou Maria lavou os pratos. Então, a gente sabe que o ou vai exigir que uma dessas, pelo menos uma delas, seja verdade. E o não eu vou deixar para dizer adiante. Vamos fazer aqui a primeira tabelinha. Vai ser a tabela do I. Vamos colocar aqui tudo centralizado. E o I aqui eu vou colocar um sublinhado. Vamos relacionar essas duas proposições com o operador I. Vamos chamar a primeira de P e a segunda de Q, certo? E aqui nós vamos ter o resultado deles terem saído ou não, certo? Bom, para fazer nós vamos convencionar algumas coisas aqui, antes de começarmos, tá? Nós vamos convencionar que aquilo que for verdade, nós vamos representar com o número 1, certo? Opa, não era isso que eu queria. Vamos representar com o número 1. E quando for falsidade, nós vamos representar com o número 0, certo? Eu vou alinhar todo mundo aqui à direita e aqui eu vou colocar um 0. Muito bem. A mamãe verificou no primeiro caso, na primeira situação, que a Maria não lavou os pratos e o João não arrumou o quarto. Portanto, como ela disse que a Maria deveria lavar os pratos e o João arrumar o quarto, se ambos não fizeram, também o resultado é que eles não vão sair. Na segunda situação, pode ser que Maria não tenha arrumado o quarto e Maria, no nosso caso ali, Maria lavou os pratos e João não tenha arrumado o quarto. Nesta situação, ainda o resultado será falso, porque a mamãe disse os pratos e o quarto. A terceira situação é semelhante, porém a Maria lavou os pratos, o João não arrumou o quarto. Neste caso também o resultado será 0, porque a condição é I. Os dois precisam ser verdade. No quarto e último caso, nós teremos que os dois realmente obedeceram à mamãe e fizeram as arrumações necessárias, as ações necessárias. Muito bem, nesse caso, aí sim, nós vamos ter o resultado de que eles vão poder sair. Eu queria que vocês observassem que para o caso do I, quando eu relaciono
duas proposições, eu preciso que as duas sejam verdade para que o resultado seja verdade. Então, eu vou botar isso aqui numa gradezinha para a gente visualizar melhor aqui, tá bom? Nesse aqui eu vou botar uma borda inferior, para ficar com esta aparência. Muito bem, então essa foi a tabela do I. Para duas proposições, esse conjunto de possibilidades e esse conjunto de resultados. Tá bom? Eu vou copiar essa tabela, vou colocar aqui ao lado, vou estreitar aqui a coluna aí um pouquinho, vou colocar aqui ao lado, essa vai ser a nossa tabela do OU. Vou trocar o I pelo OU. As situações são iguais, tá certo? Porém, os resultados vão ser diferentes. Vamos analisar. No primeiro caso, nem a Maria lavou os pratos, nem o João arrumou o quarto. A condição diz que Maria deve lavar os pratos ou João arrumar o quarto. Neste caso, nenhum dos dois fez, o resultado é que eles não vão sair. No segundo caso, nós temos que a Maria não lavou os pratos, mas o João arrumou o quarto. Como a condição envolve o ou, neste caso, como um ou outro fez, o ou precisa que pelo menos um seja verdade. Então, neste caso, é verdade. Situação semelhante no terceiro caso. A Maria lavou os pratos, o João não arrumou o quarto. Para esta situação, também será verdade o resultado, ou seja, eles vão sair, porque o ou exige que pelo menos um seja verdade. Já aqui no final, nós temos que os dois fizeram, um lavou os pratos, a Maria, e o outro, o João, arrumou o quarto. Neste caso, como ambos fizeram, está além da condição primária, a condição inicial, que é pelo menos um, aqui é mais do que um, né? Então, neste caso, nós temos verdade também. Observe que, no caso do ou, todos os casos são verdade, com exceção daquele que onde eles não fizeram, ou seja, todas as opções, todas as proposições são falsas. Então eu vou apagar aqui a cor. Vamos colocar aqui também a borda e vamos centralizar. Muito bem. Para este caso, aqui é verdade também. E eu vou chamar a atenção para o fato de que, para o ou, só é falso quando todos são falsos. Né? Observe que todos os demais resultados são verdadeiros. E para o i, só é verdade quando todos são verdade. Então, o que é que eu posso colocar aqui? Verdade somente quando todos forem verdade. Isso é que precisa ficar em mente, tá certo? Eu vou formatar aqui essas células de modo que o texto que eu colocar caiba dentro do conteúdo da célula, do espaço da célula, tá? Aqui eu vou formatar a célula, aqui onde tem alinhamento, eu vou pedir para reduzir para caber. Vamos ver se não vai ficar muito pequenininho, né? Ele reduziu aqui um pouquinho, dá para a gente aumentar aqui, pronto. No caso do ou, vai ser assim: falsidade somente quando todos forem falsidade. Ok? Então, no caso do ou,
Observe que é o contrário do i, né? No caso do ou, só vai ser falso se todos forem falsos, ok? Bom, agora chegou a vez do não. O não, ele é um pouco mais simples, certo? Então eu vou selecionar aqui e aqui. Nós, na primeira aula, aprendemos como selecionar, né? No caso, eu selecionei as duas primeiras colunas e com Ctrl segurado, selecionei aqui a última coluna. Vou dar um Ctrl C e aqui abaixo vou dar um Ctrl V, certo? De modo que ele vai juntar somente o que nós copiamos. Aqui vai ser a tabela do não, então eu vou colocar o não aqui e só vai precisar mesmo de duas linhas, certo? Então aqui eu vou apagar tudo, vou deixar somente duas linhas, né? O não é o seguinte, ele funciona como o sinal de negação da matemática, né? Observe que quando eu tenho menos x, por exemplo, uma fórmula aqui, não é isso que eu quero. Ok, pronto. Aqui está tentando fazer uma fórmula, mas eu não quero que ele faça fórmula. Vou ter que botar um apóstrofo aqui no começo. Pronto. Bom, a pergunta é, x é um número negativo ou positivo, né? X é uma variável. Então, se o x, vamos botar aqui valores para x. Vamos colocar x aqui, certo? E aqui nós vamos colocar, na realidade, menos x. Para você entender, certo? E aqui vão ser os valores. Muito bem. Se o meu x, lembre-se que x é uma variável, portanto ela pode assumir qualquer valor, sendo positivo ou negativo. Mas, por exemplo, se o meu x for 2, quem será o meu menos x? Menos 2, certo? Então, neste caso, o x assumiu o valor de 2, portanto, o menos x é o oposto, né? Se você observar na reta numérica, tendo 0 no centro, de um lado vai estar, à esquerda vai estar o 2, e à direita do 0, o menos 2, na mesma distância do 0, né? Então, a gente chama isso de oposto. Se o x assumir o valor menos 2, o valor de menos x seria menos 2, né? Menos 2 seria 2, ok? Menos 2 é 2. Então, o menos, na realidade, ele não significa negativo, e sim o oposto. Então, fica claro que o valor, o sinal de negação em uma variável indica oposto. É a mesma coisa do não na lógica. Se eu colocar o não na frente do P e o P for falso, o resultado vai ser verdade do não P. O não P será verdade. Se o meu P for verdade, o não P será falso. Tá certo? Então, essas são as minhas tabelas verdade. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Esta aula é de suma importância para as aulas seguintes. E eu gostaria que vocês revissem essa aula, esse vídeo, pausadamente, lentamente. Se preferir, refaça na planilha, para que fique bastante claro para você esses conceitos, ok? Nós iremos trabalhar estes conceitos na aula seguinte. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, nos vemos na próxima aula.